Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Só Específicas da área de farmácia. Eu sou o professor Pedro e hoje nós vamos falar sobre revalidação e requalificação e vamos contextualizar a respeito da gestão de mudanças pelo controle de mudanças que as empresas adotam. Então, para nós iniciarmos, o controle de mudanças ele vai envolver toda uma questão sistematizada da empresa. Então, tudo aquilo que necessita de uma atenção e necessita de uma avaliação aprofundada acerca dessas mudanças, a empresa tem que documentar através de um sistema eficaz. E esse sistema é o controle de mudanças. Nós falamos sistema porque ele é geral, ele é sistêmico da empresa. Mas o controle de mudanças ele é mais uma documentação efetiva, né, com procedimento específico, com formulários específicos que nos orientem acerca das mudanças. E quais são essas mudanças que vão adentrar dentro de um controle de mudança? No controle de mudança, nós podemos elencar aquelas mudanças voltadas às matérias-primas, ou seja, se eu estou falando de uma formulação de um produto específico, que ele utiliza a matéria-prima X, e eu quero fazer uma alteração daquela matéria-prima naquele produto, eu vou documentar através de um controle de mudança. E esse controle de mudança ele tem que ser muito racionalizado. Ele tem que me demonstrar o objetivo da mudança, qual que é a minha condição anterior e qual condição eu estou incluindo naquela proposta, né? Que inicialmente é uma proposta e não algo tão efetivo, porque as áreas ainda terão que fazer essa avaliação. Mas além do objetivo da condição atual que nós temos, que a empresa adota, ou talvez que a condição que a empresa não tenha, que possa ser inexistente, eu queira incrementar ou implementar uma mudança nova que não seja adotada ainda pela empresa, mas os seus objetivos e principalmente as suas áreas impactadas. Então, o controle de mudança ele tem que ser muito racionalizado naquele quesito de saber a quem procurar em relação ao impacto. Então, se eu estou falando que eu vou alterar uma matéria-prima, eu vou estar envolvendo o pessoal da limpeza para avaliar um controle de mudança, da limpeza da área, da limpeza lá da fábrica, vamos assim dizer, não faz sentido. Eu não vou envolver um pessoal de segurança de trabalho numa matéria-prima que é mais específica. Talvez não tenha tanto sentido e tanta razão. E a própria documentação do controle de mudança tem que trazer essa abordagem e essa avaliação mais significativa. As mudanças no controle de mudança do controle de mudança também podem envolver mudanças relacionadas a processo. Então, qualquer processo produtivo, qualquer processo que a empresa realiza, ou seja, um processo de purificação de água, um processo de fabricação do medicamento, um processo de preparo de um padrão analítico, que vai estar mais voltado a um método analítico, mas essas características devem ser documentadas e oficializadas e avaliadas, né, claro, através do controle de mudança. Então, o controle de mudança ele tem uma avaliação muito sistêmica. Ele é um documento em que as áreas têm a oportunidade de avaliar aquela sugestão, aquela proposta de mudança e definir os impactos e nele ainda definir as ações que eu preciso. Então, mais à frente nós vamos ver em relação a alguns quesitos que englobam o controle de mudança, mas todos esses quesitos que são envolvidos e sua área é envolvida, ou seja, a área de validação, a área de qualificação, a área de desenvolvimento analítico é envolvida frente a uma mudança para eles avaliarem, eles têm que estabelecer alguma ação de mitigação, alguma ação de controle, e nisso podem estabelecer a necessidade de uma revalidação, de uma requalificação. Outro exemplo também de controle de mudança é uma mudança de tamanho de lote. Ou seja, hoje eu produzo um lote que ele é 100 quilos, mas eu quero produzir ele com 300 quilos. As áreas envolvidas vão avaliar em relação àquela mudança proposta e estabelecer as ações necessárias. Também um procedimento de limpeza. Se eu não tenho um documento que é o inicial, vamos assim dizer, eu estabeleço uma avaliação com a proposta inicial. Ou seja, se eu estou falando que é um documento de validação de processo para petição de registro,
não faz muito sentido eu ter um controle de mudança. Talvez a implementação e a proposta daquele processo produtivo, vamos usar esse exemplo da produção de medicamento, seja de uma forma mais direta. Eu não elaboro um controle de mudança, apesar de não ter uma condição pré-existente, ou seja, eu colocar uma condição que não existia com a condição proposta, através de um controle de mudança, não faça muito sentido porque eu vou estar tendo um controle mais efetivo de todas as documentações, porque é o primeiro processo que a empresa vai ter, é a primeira documentação e o primeiro contato que vai ter com aquele produto. Então, alguns projetos que são iniciais, como de uma petição de registro, por exemplo, não são envolvidas no controle de mudança, né? Mas elas são envolvidas numa gestão de projetos. Isso não significa que a empresa não tenha que documentar todas as alterações e todas as melhorias que eu vou fazendo durante essa documentação de petição de registro. É muito diferente, né? A empresa, como sistema da qualidade, ela tem que documentar de forma muito efetiva essas implementações e essas propostas iniciais, mesmo que não sejam geridas através de controle de mudança. E como que a empresa faz esse controle? A empresa pode fazer esse controle através de um histórico de alteração. Ou seja, se ela propôs um procedimento inicial para validação de limpeza, que nós vimos na aula de validação de limpeza, como ele é o documento inicial, é a proposta inicial, eu não preciso abrir um controle de mudança para falar que eu estou mudando alguma coisa, porque eu ainda estou na implementação, eu estou naquela proposta inicial. Mas um procedimento inicial, ele pode ser controlado, digamos, eu fiz uma proposta inicial, fui fazer a validação de limpeza e ela reprovou. Eu não consegui validar aquele procedimento. Eu vou ter que abrir um controle de mudança para fazer a melhoria? Não, porque é uma validação de limpeza já me dá esse aporte para fazer essa melhoria. Ou seja, olha, eu vi que o produto não limpou bem em tal peça e a proposta é aumentar o tempo de esfrega. Então, num histórico de alteração, num histórico de versionamento de um procedimento, eu poderia trazer essa justificativa, esse controle. E não necessariamente eu precisaria de ter um controle de mudança. Mas digamos que eu já tenho um procedimento validado e eu acabei vendo a necessidade de uma melhoria daquele procedimento de limpeza. Ele já foi implementado, é aquilo que a empresa já utiliza na rotina. E eu quero fazer uma mudança. Essa mudança, sim, quando eu já implementei, já é algo efetivo na empresa, eu tenho que fazer esse controle através de um controle de mudança. Então, eu tenho que envolver mais áreas sobre essa necessidade. O controle de mudança nós podemos trazer como um quesito de BPF. Ele vai trazer mais um alerta em relação às propostas de melhorias que os setores fazem. Então, é muito difícil uma empresa que não tenha controle de mudança notificar os outros setores daquela alteração. Ou seja, o setor A quer fazer uma melhoria no procedimento X. Como que os outros setores, o setor B, o setor C, o setor D, vai ficar sabendo daquela melhoria? Como que ele vai saber se aquilo tem impacto para a área dele? Eu vou ter que ficar notificando cada um, chegar e falar, olha, fulano, eu estou fazendo essa mudança aqui, tem impacto para você? Fica muito difícil, porque eu posso ser falho. Eu posso não acionar uma área correta, eu posso esquecer de uma área, eu posso não documentar de forma efetiva aquela mudança proposta, a outra área pode não documentar de uma forma efetiva. Então, o controle de mudança, que é mais um setor do Departamento da Garantia da Qualidade e do Sistema da Qualidade, ele vem para fazer esse papel como gestor das mudanças. E esse gestor ele vem para notificar e analisar aquelas mudanças e fazer uma avaliação aprofundada sobre aquelas mudanças, aquelas propostas e notificar as demais áreas envolvidas para fazer essa avaliação também. Então, essas áreas são notificadas para que elas conheçam daquela proposta que a empresa toda vai fazer. Vejamos, uma empresa que tem 5.000 funcionários, vários setores, como que todo mundo vai ficar envolvido, né? Então, o controle de mudança ele faz essa notificação com responsáveis de cada área e faz essa comunicação e essa interface para executar essas avaliações e avaliar a efetividade dessa proposta e se ela deve ser implementada ou não, ou melhorada, e as necessidades de ajustes que ela tem, ou de complementação de um estudo e de uma avaliação mais aprofundada. Então, para relembrarmos esse conceito de ciclo de vida,
e como que o controle de mudança pode ser aplicável no ciclo de vida, nós vamos trazer um exemplo aqui do ciclo de vida do produto. Então, nós aprendemos lá na aula de validação de processo que na fase 1 nós executamos o desenvolvimento ou redesenvolvimento. Na fase 2 nós fazemos a validação de processo e na fase 3 nós monitoramos continuamente aquele processo. Mas onde que o controle de mudança ele vai estar mais efetivamente e vai estar adentrando nesse ciclo de vida? Nós podemos trazer que o controle de mudança ele fica mais efetivo quando eu trato de uma avaliação numa fase 3. Vejamos, eu estou monitorando o meu produto numa fase 3, que é a verificação continuada do meu processo, para ver se ele tem um status aprovado, se ele tem uma estabilidade de performance, uma estabilidade analítica, né, podemos assim dizer. Só que meu produto lá na fase 3 ele não está se comportando bem. Ele está se demonstrando instável em performance de processo. E através da avaliação com as áreas, nós decidimos que esse produto ele tem que ser realocado para uma fase 1 para ele ser redesenvolvido. E como que eu posso executar esse redesenvolvimento? A documentação de uma verificação continuada de processo vai falar, olha, meu produto está fora de controle, eu preciso que ele retorne a uma fase 1 para ser redesenvolvido. O time de desenvolvimento farmacotécnico vai receber esse produto e vai começar a fazer o redesenvolvimento dele. E como eu já tenho uma condição presente na empresa, como que eu vou documentar aquelas propostas que um time de desenvolvimento vai fazer para aquela melhoria de produto? Através do controle de mudança. Então, através do controle de mudança, frente a um processo produtivo, por exemplo, nós conseguimos determinar quais são as alterações, quais são as melhorias de processo e quais são os quesitos que vão englobar aquela mudança. Então, nós temos legislações específicas tratando de medicamentos sintéticos, como no caso da RDC 73 de 2016, que ela trata específico sobre mudanças pós-registro. Então, o time lá do desenvolvimento farmacotécnico vai falar, olha, para eu conseguir melhorar aquele produto que está ruim numa fase 3, eu vou fazer uma mudança de formulação, ou seja, eu vou mudar a matéria-prima e vou fazer uma mudança de processo. Eu vou mudar o tipo de manipulação dele. Hoje eu faço ele misturando só os pós seco, mas agora eu vou ter que colocar ele numa manipulação que nós chamamos de via úmida. Eu vou ter que colocar um umectante, vou ter que fazer todo um processo mais trabalhoso e propor essa mudança através de um controle de mudança. Para aí sim, o time de validação executar numa fase 2 novamente e esse produto entrar numa nova fase 3 com essa proposta já validada, já com um processo validado. Então, o controle de mudança ele vem para documentar essas propostas. E olha que tanto que faz sentido. O time de desenvolvimento farmacotécnico vai propor e ele vai falar, olha, eu preciso fazer a mudança de processo de formulação. Validação, quando ela for avaliar aquele controle de mudança e todas aquelas propostas, o objetivo, esclarecendo quais são as mudanças bem aprofundadamente, justificando essas mudanças, o porquê, quais são as necessidades, o time de validação de processo vai avaliar aquela proposta que o time de desenvolvimento farmacotécnico fez e falar, olha, para eu conseguir produzir aquele medicamento, para a empresa conseguir produzir aquele medicamento, eu preciso revalidá-lo. Eu não posso manter o status de validado para aquele produto porque você mudou a formulação, você mudou o processo. E não sei se vocês lembram que na aula de validação de processo nós falamos que aquela condição que foi validada, aquela forma que o processo foi validado, ou seja, os parâmetros, a fórmula e todas as características de processos, até mesmo o equipamento, são validados e são registrados para aquela estratégia em questão, para aquele produto em questão. Então, qualquer mudança naquilo, o time de validação vai avaliar e falar, opa, eu preciso revalidá-lo, eu não posso considerar mais aquele processo anterior como validado, já que você está propondo uma nova condição. Só que aí há alguns outros aspectos regulatórios que nós vamos ver mais à frente, que cada legislação específica vai tratar. Mas esse seria um exemplo
abordando o ciclo de vida de um produto. E nós temos também abordando o ciclo de qualificação. Então, digamos que eu esteja propondo uma mudança que eu vai envolver um equipamento. Como que eu vou saber se aquela mudança tem impacto ou não no estudo de qualificação? Então, ou seja, eu estou mudando um componente da minha compressora. Eu estou mudando um tipo de sensor super específico que vai fazer um controle de peso, que vai ter uma condição muito específica naquele equipamento e eu preciso saber se ele vai ter impacto numa qualificação ou não. Então, no controle de mudança, quando um setor, ou seja, um setor de manutenção, viu a necessidade de trocar aquele sensor, abriu o controle de mudança. Quando eu estiver fazendo essa avaliação e o time de qualificação for avaliar, ele vai chegar e falar: opa, você mudou uma característica muito importante do meu equipamento. Eu não sei se esse equipamento vai funcionar da mesma forma. E ele tem uma condição, uma característica diferente daquele equipamento, daquele composto que estava naquele equipamento que eu qualifiquei inicialmente. Então, nessa inclusão desse novo sensor, desse novo sistema, você vai ter que me fazer uma ERU, você vai ter que me fazer um projeto para a gente avaliar, e a gente vai ter que fazer uma qualificação de instalação desse sensor, desse sistema. Vou ter que fazer uma qualificação de operação para ver se ele opera da forma que eu espero, ou da mesma forma que eu qualifiquei anteriormente, e avaliar o desempenho dele, se ele é efetivo. Então você vê que quando a gente faz uma proposta via controle de mudança frente a uma condição que eu já tinha validado ou qualificado, eu tenho a possibilidade de reavaliar frente àquela proposta nova. Então eu consigo identificar pontos de melhoria ou pontos que eu tenho que acrescentar nessa mudança. Ou seja, eu não posso simplesmente mudar aquilo que tem impacto para mim. Então, se eu fiz uma avaliação de risco, lá mesmo quando eu fui fazer a qualificação inicial daquele equipamento, eu falei que esse sensor era crítico, eu não posso deixar ele desassistido, eu não posso deixar ele sem ser avaliado. Esse seria um exemplo para qualificação. Mas nós temos vários outros exemplos que as áreas vão estar envolvidas para fazer essa avaliação aprofundada. Então, vejamos, eu alterei esse sistema, esse componente de um equipamento, defini que eu tenho que executar todas os estudos de qualificação conforme necessidade, justifiquei no meu controle de mudança, então no meu controle de mudança da mudança X lá daquele componente, eu vou falar, olha, eu preciso ter uma ERU, eu preciso ter uma qualificação de projeto, uma qualificação de instalação, uma de operação e uma de desempenho para saber como que ele opera. Para aí sim, aquele componente ser considerado qualificado naquele equipamento, ou aquele equipamento ser qualificado ou requalificado, vamos se dizer, e eu poder considerar aquela proposta numa rotina produtiva, num equipamento para produção em larga escala e depois considerar ele com status de validado ou qualificado que nós falamos. Outro exemplo também que envolve até equipamentos, mas que traz um nicho a processo, é que eu fiz uma mudança muito robusta num equipamento. Vejamos, eu fiz uma alteração no equipamento que eu alterei a característica de produzir um medicamento. Ou seja, antigamente o meu equipamento de manipulação girava 10 rotações por minuto, mas eu mudei um componente dele que ele vai girar agora a cada 15 rotações por minuto. Isso, como eu falo que numa validação de processo nós temos uma condição validada, e aquele parâmetro é a condição registrada, como que eu vou saber se aquela mudança nesse equipamento impactou numa validação de processo? Então, quando eu falo em controle de mudança, a gente consegue observar que ele é muito sistêmico. Por quê? Porque uma mudança em equipamento pode ser avaliada pelo time de validação para ver se tem um impacto em processo. Ou seja, uma mudança no equipamento gerida através de um controle de mudança, que inicialmente era qualificado em 10 rotações por minuto e agora está sendo proposto 15, pode impactar num parâmetro validado e eu ter também que validar um processo.
Então, o controle de mudança ele vem para fazer essa conectividade, vem para unir vários sentidos dessa avaliação do sistema da qualidade como um todo. E também essas mudanças podem ser impactantes no ciclo de vida de uma validação de limpeza. Então, trazendo de uma forma muito simplificada, que é o exemplo que nós falamos inicialmente, se eu tenho já um procedimento validado e eu vou fazer uma mudança nele, uma proposta de melhoria, ou porque aquele procedimento está muito longo, cabe a necessidade da abertura daquele controle de mudança, ele tem que ser tecnicamente justificado, eu volto toda aquela estratégia de uma validação de limpeza, por exemplo. Avaliar se aquele procedimento tem alguma característica crítica. Ah, eu tenho a necessidade de mudar meus pontos críticos de processo? Não, eu não estou mudando o equipamento. Eu estou mudando apenas o procedimento de limpeza. Então, vai fazendo as avaliações aprofundadas a cada estudo. E isso, cada setor que esse controle de mudança for direcionado, que é uma área relacionada, vai fazer essa avaliação. Vejamos. Ah, beleza, eu fiz uma mudança no procedimento de limpeza. Eu falo que é um requisito da validação de limpeza um método analítico validado. Eu mudei nesse procedimento, qual que é meu princípio ativo crítico que precisa ser recuperado? Não. A mudança nesse procedimento de limpeza, então, teria um impacto para a validação de método? Não, porque eu não mudei meu crítico. Então, vocês entendem como que vão sendo conectados esses quesitos multissetoriais e dessa multiavaliação de um controle de mudança, como ele pode ser conectivo, e ele acaba sendo mais um quesito de boas práticas de fabricação frente a esse sistema de gestão que ele propõe para a empresa. Então, ele vem para estratificar, para mostrar, caso um inspetor questione, quais são essas mudanças envolvidas e como que a empresa trata isso. Ela dá a devida atenção? Ela trata aquilo como ela deveria realmente tratar? E essas mudanças, voltando mais para um processo, uma validação de limpeza, uma qualificação, elas vão ser avaliadas a produto, a equipamento, mas elas têm que ser avaliadas naquele conceito que a empresa segue. Então, ou seja, se eu falei que lá no meu plano de validação, sempre que eu tiver uma mudança no procedimento de limpeza, eu tenho que avaliar o novo procedimento, eu tenho que revalidar aquele procedimento. Então, isso já está previamente estabelecido. Então, eu já vou saber que é um determinante numa documentação máxima para o meu processo, para o meu procedimento, que eu tenho que fazer essa avaliação. Exemplo de uma validação de processo. Lá eu falo que se eu tiver uma mudança significativa num parâmetro de processo, numa condição validada para o meu processo produtivo do medicamento, eu tenho que fazer uma revalidação daquele processo produtivo, né? Ah, não, mas professor, eu validei inicialmente uma faixa. Eu validei, na validação de processo tem aquele conceito de que validando extremos, conforme nós falamos lá na aula, que quando eu valido uma faixa, aquela faixa é validada e ela é considerada para aquele produto. Então, digamos que eu validei uma velocidade de compressão de 300 mil unidades a 1 milhão de unidades. Mas o meu controle de mudança fala que eu vou mudar para 400 mil a 1 milhão. Isso teria impacto? Porque, vejamos, eu já tinha essa condição validada, que é uma condição maior, e agora eu estou encurtando ela, estou deixando ela uma faixa mais restrita, que estava dentro daquilo que já estava validado. Então, teria impacto? Não. Cabe a cada determinação e avaliação de cada caso, a cada mudança que é executada. Então, de uma forma muito geral, o controle de mudanças ele vem para documentar e avaliar aqueles impactos que são propostos frente a uma condição já registrada, frente àquilo que já é praticado dentro da empresa, aquilo que é inicialmente há uns controles mais específicos, conforme nós falamos no início da aula. E o controle de mudança ele é uma parte da gestão daquele conhecimento. Nós falamos que o conhecimento ele é estratificado em todas as fases do ciclo de vida de um produto, de um ciclo de vida de uma validação de procedimento, de um equipamento. Então, ele vem para tratar como o sistema da qualidade vai fazer essa gestão em todas as fases. Ou seja, eu estou numa fase 3, eu tenho que voltar para uma fase 1 de um ciclo de vida de produto, o controle de mudança vai me determinar quais são as mudanças para eu fazer uma nova fase 2. Então, ela faz essa comunicação e esse alerta às demais áreas sobre as melhorias e as mudanças que eu estou executando.
E a gestão de mudanças, ela vai ter primariamente, como nós falamos em todas as aulas, o princípio de gerenciamento de riscos, aquela avaliação de riscos. Ou seja, eu abri um controle de mudança, eu tenho que fazer uma avaliação de riscos para ver se aquela mudança tem um impacto. Principalmente quando nós falamos de mudança pós-registro, essa avaliação é mais importante ainda, porque é essa avaliação de risco que vai me determinar se eu tenho uma mudança crítica ou não. Mais à frente nós vamos ver mais aprofundadamente. E devem ser avaliadas e autorizadas por um pessoal responsável. Então, ou seja, eu não vou colocar o responsável da área de controle de qualidade para avaliar uma mudança de validação de processo. Não é a área dele, ele não é o responsável. Da mesma forma que eu não vou colocar o time de validação de processo para avaliar uma qualificação de equipamento, porque não é voltada à área dele. Então, os responsáveis por cada área têm que avaliar e definir os impactos e executar e aprovar aquele controle de mudança. Então, eu tenho que primariamente fazer uma gestão de riscos, fazer uma avaliação de impacto antes de eu aprovar o documento. Eu preciso aprovar aquele documento sabendo quais são as necessidades. Ou seja, antes de eu falar que eu vou implementar aquele controle de mudança, todas as áreas têm que fazer a avaliação e avaliar o impacto daquela mudança antes de eu implementá-lo. E ainda mais, eu tenho que executar essas mudanças que são significativas, que são quesitos de boas práticas de fabricação, ou seja, uma validação de processo, uma validação de limpeza, antes de implementar efetivamente aquele procedimento. Quando a gente fala isso numa validação de processo, trazendo luz àquelas estratégias de validação, aquelas abordagens de validação, nós temos a validação prospectiva. Então, esse termo aqui cai muito bem. Se eu estou fazendo uma mudança de processo produtivo, eu vou avaliar os meus impactos, vou validá-lo prospectivamente antes dessa implementação e depois eu faço a implementação daquele controle de mudança, tratando de uma mudança pós-registro. Então, eu vou avaliar a necessidade de novos estudos, de estudos complementares, ou seja, talvez eu não vá executar uma requalificação completa. Talvez eu vá executar apenas uma qualificação de instalação daquele componente, não de todos os componentes de um equipamento, por exemplo. Talvez eu estou implementando uma compressora que é um desenho diferente, ela não é aquela gêmea, igual nós falamos na aula. Eu não vou precisar validar toda a manipulação, porque eu já validei ela. Eu vou validar só uma etapa de compressão, talvez essa seja uma estratégia, e eu vou avaliar a eficácia daquela mudança através de estudos, de avaliações complementares dos outros setores que são exigidos. Então, falando mais propriamente dito, como o controle de mudança ele se relaciona com o status de validado, o status de qualificado, e principalmente da validação, quando nós falamos sobre produção de medicamentos, nós temos a RDC 73, que ela vai falar sobre a avaliação e categorizar quais são os tipos de mudanças pós-registro que nós temos de um medicamento. Então, depois que eu fiz aquele processo inicial, desenvolvi meu produto, validei, peticionei na Anvisa e ela deferiu meu produto, falou, olha, você pode produzir essa condição, é a sua registrada, qualquer mudança envolvida naquele produto é considerada uma mudança de pós-registro. Ou seja, a mudança do fabricante do insumo farmacêutico ativo, de um tamanho de lote, de um método analítico validado, de um processo produtivo, do material de embalagem, da característica do medicamento. Então, ela tem uma série de quesitos que ela considera como mudanças pós-registro. E cada tipo de produto vai ter a sua mudança, a sua legislação específica. Ou seja, para biológicos vai ter uma legislação específica, para produtos para a saúde vai ter a sua específica, para medicamentos específicos também vai ter a sua legislação específica. Então, cada uma faz essa avaliação. Mas hoje, trazendo visão à produção de medicamentos, nós temos que essas mudanças, frente a uma RDC 73, controladas através de um controle de mudança, geridas através do controle de mudanças, podem ser definidas como implementações imediatas e implementações que necessitam de uma autorização prévia da Anvisa para ser implementada.
Ou seja, uma implementação imediata é aquela que a Anvisa já entende que ela é mais simplificada, que ela não apresenta tanta criticidade. Por isso que é importante, quando a gente for executar um controle de mudança, iniciar já com a avaliação de risco, com aquela gestão de riscos. Essa mudança, ela está ocorrendo numa etapa crítica do meu processo, ela é uma mudança crítica de um método analítico. Há alguns determinantes que a legislação, por exemplo, a RTC 73, já vai considerar como crítica. Ou seja, eu mudar um processo de esterilização do medicamento estéril. A Anvisa já considera como crítica. Por mais que eu tenha um controle efetivo na empresa, a Anvisa já tem esse entendimento. Então, não tem o que fazer. Eu posso avaliar a minha gestão de risco para saber se eu tenho um controle efetivo. Aquela etapa, aquela mudança já é crítica. Ou seja, ela não vai ser uma implementação imediata. Eu vou fazer uma documentação prévia, mandar para a Anvisa e falar, olha, Anvisa, eu quero fazer isso. Eu quero mudar o meu tipo de esterilização do medicamento. Eu vou mandar para você essas provas, vou executar assim, assim, assado. Ela fala, pronto, você pode fazer. Você vai fazer, mandar para a Anvisa e vai falar, olha, Anvisa, eu fiz, essas são as documentações que você me pedia, eu posso implementar? Depois que ela avaliar essa documentação, vai falar para você sim, você pode implementar. Aí sim você pode executar aquela mudança. Ou seja, nós temos que aguardar uma aprovação prévia da Anvisa, nós temos que ter uma avaliação do órgão antes de implementar. Enquanto numa mudança imediata, a gente já tem uma avaliação de risco, a gente já tem algum preditivo que a RDC em específico trate como implementação imediata e a gente já pode fazer. Então, nessa imediata, a gente já faz a mudança, compõe todas as documentações que a legislação pede e implementa. E depois eu só informo para a Anvisa no HMP, que é o histórico de mudança do produto. Então eu falo, olha, Anvisa, eu fiz essa mudança aqui que ela é menor, ela é não crítica e já implementei e as documentações vão ser entregues aqui no HMP, que é anual. Então, quando o produto fizer aniversário, eu mando toda a documentaçãozinha dele e falo, olha, eu já fiz essas mudanças e ela faz essa avaliação. Isso não significa que a Anvisa não possa indeferir uma mudança. Então, às vezes, ela pode falar, opa, peraí, não gostei dessa mudança que você fez, não. Eu acho que não é bem assim, você tem que me mandar uma outra documentação para comprovar, ou seja, ela pode impor uma exigência que ela quer, ou às vezes ela vai falar assim, opa, peraí, você foi longe com essa mudança, não é assim não, você avaliou de uma forma equivocada. Volta para sua condição anterior e vamos ver o que a gente vai fazer com esse produto que você já produziu, mas essa condição aqui você não pode executar não. Então há casos e casos que devam ser tratados. Então, dessa forma, o controle de mudanças frente a uma mudança pós-registro, ele pode ser tratado, igual nós falamos, de uma implementação imediata que não impede a análise ainda da Anvisa e ela exigir alguma documentação específica ou eu ter que mudar alguma proposta ou ela indeferir, mesmo que ela fala que eu possa implementar de forma autônoma e depois só informá-la. Mas isso não significa que eu tenha que ter uma boa avaliação e é nesse momento que o controle de mudança efetivo vai tratar essas avaliações robustas e precisas. No caso de um indeferimento, a gente volta para aquela condição que era a anterior imediatamente após essa manifestação da Anvisa, conforme nós falamos também. E as mudanças que requerem uma avaliação prévia da Anvisa, elas têm que ser protocoladas. Então, ou seja, a Anvisa vai informar uma quantidade de documentos lá, quais são os documentos referentes àquela mudança, eu vou enviar a ela e ela vai falar, ela vai analisar aquela documentação, vai avaliar toda aquela mudança que eu solicitei a ela e ela vai me falar, olha, pode implementar. Você pode implementar também, mas eu quero que você me comprove tal coisa. Ou seja, ela pode fazer uma exigência ainda. Pode te liberar, mas pode fazer uma exigência, pode fazer uma condição para que você consiga seguir com aquele processo. Ou seja, olha, você pode implementar, mas eu quero que você arrume tal coisa, eu quero que você melhore tal componente. E essas são as mudanças, alguns exemplos de mudanças pós-registro que nós temos. De uma forma mais efetiva, olha aqui, lá na RDC 73 nós temos uma mudança que chama 6,
que são as mudanças 6A, 6B, 6C, 6D, e cada uma tem seu tópico, tem a condição que ela exige para você fazer aquela mudança, os documentos envolvidos e qual que é o tipo de peticionamento. Ou seja, qual que é o tipo de mudança que ela já considera que seja imediata ou uma mudança que deve aguardar deferimento favorável da Anvisa. Essa mudança 6 lá do tipo 6, na RDC 73, ela relaciona a processo de produção do medicamento, ao equipamento e ao tamanho de lote. Então, vou trazer um exemplo aqui de uma mudança 6A, que é uma mudança menor de processo de produção. Então, ou seja, a condição para eu fazer uma 6A é que eu tenha a alteração ou inclusão menor do processo de produção, as mudanças relacionadas à alteração a parâmetros não críticos, e onde a gente define uma mudança, um parâmetro crítico de um processo produtivo. Na validação. Nós vimos na aula de validação que quem determina se um parâmetro crítico ou não é o estudo de validação. Ou seja, eu faço toda uma avaliação de risco, elenco quais são os parâmetros, quais são as criticidades dele, e na validação eu confirmo se aquela avaliação que eu fiz é efetiva, né? Ou seja, aquilo que eu falei que não era crítico é não crítico, e aquilo que era crítico é crítico, e realmente eu tenho que trazer um olhar para ele. Então, quem faz essa determinação é uma validação. Então, olha para você ver tanto que nós falamos sobre comunicação em ciclo de vida. A minha documentação de uma condição anterior, numa fase 2, vai me trazer um aporte para uma mudança posterior naquela etapa. Ou seja, se eu quero mudar o tempo de mistura de um produto na manipulação, mas aquele tempo de mistura lá na validação de processo, naquela análise de risco realizada, para fazer aquela condição já registrada, que eu já mandei para a Anvisa, que hoje eu já produzo na fábrica. Se ela for crítica, eu não posso fazer ela como uma mudança imediata, ou seja, eu não posso só mudar aquele parâmetro, aquele tempo de mistura e implementar e depois só mandar a documentação para a Anvisa. Ela vai ser uma mudança de um parâmetro crítico, ou seja, ela seria uma mudança 6B. É uma mudança maior de processo de produção, porque aqui ela fala que considera que é uma alteração de parâmetro crítico. Então, lá, uma condição anterior, eu falo que aquele parâmetro é crítico. Então, eu não posso mudar ele sem eu ter o envio de todas essas documentações que a Anvisa pede, ou seja, a 1, a 4, a 5, a 7, a 9, que na própria legislação ela descreve quais são as específicas. Eu devo enviar todas essas documentações para a Anvisa e aguardar a manifestação dela. Ela vai avaliar as documentações, as propostas que eu estou falando, e ela fala, olha, você pode implementar. Então, você pode executar prospectivamente todas aquelas mudanças, validar ela, por mais que não, talvez nessa 6B não seja necessariamente eu mandar um relatório de validação, mas eu tenho que mandar como eu vou executar aquela validação. Então, nesse sentido, como um quesito de PPF, por mais que a legislação não peça para eu enviar a Anvisa numa petição de uma mudança, que é considerada maior, que eu devo aguardar um deferimento da Anvisa, quando a Anvisa me autorizar a implementar ela, como quesito de BPF, eu tenho que saber que aquela mudança tem que ser validada pelo preceito de uma validação. E onde vai me documentar isso? Através de um controle de mudança. Então, no controle de mudança, eu posso até falar assim, olha, eu não tenho necessidade de enviar a documentação para uma petição de registro, para uma petição de protocolo, né? Perdão, para ver se a Anvisa vai deferir ou não, mas quando a Anvisa autorizar e após o deferimento dela, antes da implementação, eu tenho que validar esse processo prospectivamente em cumprimento das boas práticas de fabricação. Então, vocês entendem como que vão se relacionando as documentações e todo o ciclo de vida e vão conversando entre si. Então, no exemplo de uma mudança menor, que é um parâmetro não crítico do processo, nesse caso aqui, como eu já vou fazer todas as documentações prospectivamente antes de implementar e depois eu só vou notificar a Anvisa o que eu fiz e enviar a ela aquilo que eu fiz, ela já me pede um documento. Exemplo desse documento 8, na mudança 6A. E esse documento 8 é um relatório sumário de validação, que é um relatório de validação de processo. Ele é um pouco mais robusto, mas é um relatório de validação de processo. Então, ou seja,
Eu mudei aquele tempo de mistura de uma etapa que não é crítica, já avaliada anteriormente na minha condição registrada. Eu fiz uma validação prospectiva com base nos determinantes lá da IN 138 de 2022. Validei no mínimo os 3 lotes e com aquela mudança proposta, né, foram efetivos, fechei o meu relatório, considerei ele como validado, envio essas documentações para o time de assuntos regulatórios, ou seja, cada setor responsável por uma documentação vai enviar essa documentação para os regulatórios, e o regulatórios vai receber e vai falar, olha, essa mudança pode ser implementada. A avaliação da efetividade daquele controle de mudança já foi realizada através dessas documentações, os quesitos legais para a validação já foram avaliados, então ele já pode ser implementado. Então, a gestão do controle de mudança vem para fazer esse controle. Até mesmo controlar aquilo que é uma documentação exigida por lei, por uma normativa, né? Por um determinante, por uma prerrogativa de uma legislação específica, e avaliar se aqueles parâmetros são efetivos e determinar se pode ou não implementar. Então, através de uma conclusão de um controle de mudança, eu determino se eu posso implementar ou não. Ou seja, um outro exemplo. Eu fiz toda a documentação para uma alteração maior de processo. Mandei as documentações lá para a Anvisa. A Anvisa indeferiu. Eu posso implementar aquele controle de mudança? Então, quando o pessoal do controle de mudança receber falando, olha, aquela mudança lá, daquele controle de mudança X, ele foi indeferido, você não pode implementar. Então, aquele controle de mudança, ele vai ser cancelado, ele não vai ser implementado, porque eu tenho um controle efetivo daquilo que pode ou não pode ser implementado. E esse controle é notificado para as áreas. Então, quando ele for indeferido, por exemplo, ele vai falar, olha, validação, você não vai fazer mais sua validação de processo, porque esse controle de mudança ele não vai poder ser implementado, porque a Anvisa indeferiu. Então, há mudanças que a legislação, conforme nós citamos, elas não vão exigir uma documentação específica diretamente. Ou seja, no caso de uma mudança maior, como eu vou protocolar uma mudança ainda para a Anvisa e a Anvisa vai me falar se eu posso ou não implementar, eu não tenho a necessidade, a Anvisa não me exige que eu envie o relatório de validação, porque eu ainda só vou protocolar as minhas ideias. Mas isso significa que eu não tenha que validar um processo? Não. Então, o plano mestre de validação, o plano de validação vai entender quais são as métricas de um sistema da qualidade. Então, ou seja, por mais que naquele momento que eu vá fazer a petição ainda de uma mudança maior, eu não exijo um documento de validação, é necessário fazer a revalidação daquele processo como um quesito de boas práticas de fabricação. Então, isso já é um determinante pelo sistema da qualidade. O setor de validação já sabe que isso é um determinante no seu plano mestre, no seu plano de validação de processo. E por mais que eu vá fazer uma mudança, por exemplo, num procedimento de limpeza e isso não está atrelado a uma mudança pós-registro, eu sei que isso é um quesito de boas práticas de fabricação. Então, quando eu fazer uma proposta no controle de mudança, o time de validação de limpeza vai chegar e falar, olha, eu preciso revalidar o meu procedimento, eu vou elaborar um novo protocolo, eu vou coletar, vou enviar para análise, depois das análises eu vou elaborar o meu relatório e a partir dos resultados aprovados eu vou considerar esse novo procedimento validado. Então vocês entendem que nem tudo é gerido através de uma legislação de mudança pós-registro, mas sim através de um controle de mudança e através de um sistema da qualidade efetivo que faz essa avaliação em quesito de qualidade. Então eu avalio o risco. Não, aquela mudança que eu estou fazendo ela não tem cenário risco, eu não vou perder meu status validado, eu não vou ferir os meus preceitos de uma validação, de uma qualificação. Eu posso considerar aquela mudança com base numa justificativa X e Y. E no meu controle de mudança, eu vou fazer essa justificativa. Ou talvez eu vou falar no meu controle de mudança que eu vou elaborar uma justificativa apenas para esclarecer esse sentido. Ou seja, não, eu vou fazer uma mudança, eu vou estreitar uma faixa de validação. Antes era de 300 a 1 milhão, eu vou colocar de 400 a 1 milhão. Eu vou estar estreitando. Como eu estou estreitando dentro de uma faixa mais ampla que eu já validei, eu posso colocar como determinante numa avaliação de um controle de mudança, falar, olha, eu vou elaborar um adendo para justificar melhor essa mudança, entretanto ela não tem impacto e será elaborado um adendo. E depois eu envio esse adendo como uma prova para as áreas, como uma avaliação de efetividade daquilo que eu executei.
E tudo que é alterado na empresa tem que ter controle de mudança? Nem sempre. Então, ou seja, se eu estou falando que eu guardo as vassouras da equipe da limpeza na sala X lá do almoxarifado, e agora eu vou colocar ela na sala Y, que é a do lado. Eu preciso fazer um controle de mudança para uma mudança tão simplificada? Não, isso nem tudo que eu tenho na empresa eu tenho que fazer um controle de mudança. Então a empresa, se é o sistema da qualidade, vai justificar cada caso as necessidades. Então isso impacta numa avaliação sistêmica, isso impacta num cenário mais amplo. Ou seja, eu tenho um sistema de ar condicionado qualificado, mas agora eu vou fazer vou trocar o telhado do meu prédio. Eu tenho que fazer um controle de mudança, porque eu vou fazer uma mudança estrutural que pode impactar naquele sistema de ar, ou seja, aquela mudança naquele telhado pode carregar mais o meu sistema de purificação de ar e sobrecarregar ele não fazer uma troca de ar efetiva. Então, isso algumas mudanças que têm um impacto maior naquele sistema e naquele âmbito de produção, ou seja, eu estou mudando um sistema, uma estrutura, algum componente, algum procedimento que é mais específico, que impacte na qualidade do meu produto, que impacte na segurança daquele produto, na segurança daquele time, de uma forma geral, eu tenho que controlar através de um controle de mudança. Agora, mudanças mais simplórias e mais simplificadas, eu não tenho essa necessidade. E quem determina essa necessidade é o sistema da qualidade. Então, dentro das empresas, nós temos o Comitê de Controle de Mudança. E esse comitê vai determinar quais são os alvos de uma mudança. Então, ele já predetermina quais são os tipos de mudanças que podem ocorrer dentro da empresa, ele determina quais são as áreas relacionadas para aquele tipo de mudança. Ou seja, se eu estou mudando uma matéria-prima, a característica de uma matéria-prima e ela envolve o meu produto, o time de validação de processo tem que estar envolvido. Ah, não, eu estou mudando um insumo farmacêutico ativo. Antes ele tinha uma solubilidade, agora ele vai ter outra. Eu vou envolver um time de validação de limpeza para avaliar se aquilo vai ter impacto na validação de limpeza. Então, eu tenho uns pré-determinantes. E não só essas áreas, gente. Nós vamos ter time de engenharia, time de produção, time de garantia da qualidade, de assuntos regulatórios, desenvolvimento analítico, controle de qualidade, validação de processos, de limpeza, qualificação de equipamentos, time de segurança do trabalho, time de estabilidade de produtos, times multivariados vão avaliar aqueles que têm um cenário. Agora, se eu estou falando um componente que é mais de engenharia, que não vai impactar muito na característica do meu processo de produção de medicamento, frente a uma validação de processo ou uma validação de limpeza, talvez isso deva ser avaliado caso a caso e o sistema gestor, o setor que vai gerir aquele controle de mudança, tem que ter essa expertise para definir se eu tenho que envolver uma área adicional ou não. Então, esse comitê é muito importante para reavaliar as necessidades de reestruturação e realocação de alguns controles de mudanças, de algum tipo de mudança que não seja vinculado normalmente àquele setor, mas que talvez deva passar a ser através daquela necessidade que a empresa vai tendo. Então, a cada caso, o sistema da qualidade vai discutir. Então, era isso, gente, acerca dos controles de mudanças, dos cenários de validação e revalidação, na verdade, e requalificação. Lá no guia do Sindusfarma, a gente também fala um pouco sobre cenários de revalidação e requalificação. Caso vocês queiram ver uns tipos de mudanças que podemos ter, eu sugiro que façam a leitura da RDC 73 de 2016. Ela tem alguns aditamentos, mas vocês conseguem achar uma versão corrigida por todas as revogações de algum item específico que ela teve no decorrer desses anos. Então, ela é uma legislação muito bacana. Estudem, debrucem sobre ela, porque o controle de mudança ele fica mais associado a uma mudança pós-registro do que a uma condição de registro. Então,
vejam como ele pode ser tratado. Lá vai falar um pouco também sobre essas estratégias, mas o que temos para falar é isso. Sigo à disposição caso tenham alguma dúvida e até a próxima aula. Abraços!